Muito bem, pessoal. Neste vídeo vamos fazer a correção das questões de legislação aplicadas no concurso da Câmara de Eldorado do Sul pela banca Fundatec no dia 23 de setembro para o cargo de técnico legislativo, cargo de nível médio da Câmara de Vereadores. Foram 10 questões aqui de legislação, abrangendo os conteúdos da Lei Orgânica de Eldorado do Sul, regime jurídico dos servidores, regimento interno da Câmara e lei que trata do plano de cargos da Câmara. De todas essas questões, a gente teve o nosso simulado. Tivemos a maratona de questões sobre a Lei Orgânica e o regime jurídico dos servidores, e também tivemos o simulado com 40 questões sobre o regimento interno e sobre o plano de cargos. E para nossa alegria, muitas questões que eu coloquei no simulado e na maratona de questões caíram bem parecidas na prova. Certamente quem fez lá o simulado ou a maratona lembrou e acertou essas questões da prova. E também tivemos o curso preparatório para esse concurso também, no qual abordamos todos os conteúdos aí que foram cobrados nesta prova. Bom, pessoal, a prova em geral foi bem realizada. Tem só uma questão que eu vou identificar para vocês que há uma possibilidade de recurso. Independentemente de qual for o gabarito apresentado pela banca, cabe recurso porque o examinador se equivocou ao elaborar essa questão e eu vou mostrar para vocês por quê. Mas isso é mais para o fim, é lá do plano de cargos essa questão. A primeira questão que nós temos, a questão 11, é uma questão de VOF, que é bem característico da Fundatec, questões de verdadeiro ou falso. E nós temos aí 4 assertivas sobre a lei orgânica, especificamente sobre o poder legislativo dentro da lei orgânica, como eu falei em aula, que era bem provável que viesse a ser cobrado, que eles explorassem da lei orgânica no concurso para a Câmara, mais o poder legislativo, como aconteceu. Bom, vamos lá. Primeira assertiva, pessoal, fala sobre a data lá que inaugura, lá no dia 1º de janeiro de cada legislatura, de cada mandato. Tem uma sessão, então, onde está começando aquele mandato dos novos vereadores. E aí, nessa sessão, os vereadores vão prestar compromisso, vão tomar posse e devem fazer a declaração dos seus bens, que devem constar em ata no dia 1º de janeiro do primeiro ano de cada legislatura. Essa primeira assertiva, ela está verdadeira, é cópia do artigo 11, nada de errado nela. Segundo, durante o período legislativo ordinário, correspondente ao ano civil, a Câmara realizará, no mínimo, 2 sessões semanais. Não, pessoal, a gente viu que é uma sessão, lembram? Toda terça-feira de tarde, lá na Câmara de Eldorado. É uma sessão por semana, não 2. Então, a segunda está errada. Essa previsão, que é no mínimo uma sessão por semana, está no artigo 12, parágrafo 2º da Lei Orgânica. Então, a primeira verdadeira, segunda falsa. Terceira. A terceira, pessoal, ela é idêntica a uma questão que eu coloquei no nosso simulado, que é a duração do mandato da mesa. O mandato da mesa da Câmara vai ter a duração de 1 ano, sendo vedada a reeleição para o mesmo cargo. Então, quem for presidente da Câmara no primeiro ano, no segundo ano não pode ser presidente, pode ser vice, pode ser primeiro secretário. O que é vedado é a reeleição para o mesmo cargo, certo? É isso que nós temos. E aí a terceira, então, ela é verdadeira. É cópia do artigo 14 da Lei Orgânica. E a questão 15, pessoal, também estava no nosso simulado, mas estava numa outra questão lá na nossa maratona de questões, que fala sobre a convocação extraordinária. Porque toda terça-feira a Câmara se reúne, tranquilo, sabemos disso. E é possível que em outro dia ela seja convocada, inclusive durante o recesso. Isso varia de um município para o outro. Aqui em Eldorado do Sul, só quem pode fazer a convocação da Câmara de Vereadores para a sessão extraordinária é o presidente da Câmara, 1/3 dos vereadores, ou a comissão representativa, que é uma comissão que funciona durante o recesso. Em outros municípios, tem outros municípios que o prefeito pode fazer essa convocação, mas aqui em Eldorado não. A Lei Orgânica de Eldorado não possibilita essa convocação pelo prefeito, diferentemente de outros municípios. E foi isso que a banca aprontou como pegadinha aqui. Porque se tu já estudou para outros concursos, se tu já fez vários concursos municipais, tu já leu em alguma lei orgânica que o prefeito faz convocação extraordinária, porque isso acontece em muitos municípios. Mas não é o caso aqui de Eldorado do Sul. Por isso que eu coloquei no simulado uma questão sobre isso, e lá, para quem fez o curso com a gente, lá na aula sobre a lei orgânica, eu expliquei essa convocação extraordinária. A gente tem na apostila um quadro que eu indico quem é que pode fazer, e eu indicava justamente deste artigo 15,
parágrafo 1º, certo? Então é isso que nós temos, e essa quarta assertiva, então, ela é falsa. Então ficou verdadeiro, falso, Letra B é a resposta a ser marcada nessa questão número 11. Pessoal, só lembrando vocês, eu esqueci de falar no começo do vídeo, essas questões que eu estou corrigindo, elas estão disponíveis no meu site. Tu acessa lá gustavofregapane.com, clica em materiais gratuitos e tu pode baixar essas questões para acompanhar a correção, porque aí também fica melhor, né? Para quem não tem a prova. Bom, pessoal, então é isso. Questão 11 só pode ser letra B, o gabarito. Na questão número 12, nós vamos ter ali letras A, B, C, D e E, e pede para marcar a que está correta. Então a banca, nessa questão, em cada uma das assertivas, ela colocou alguma coisa errada. Vamos achar os erros e vai sobrar só uma correta. Bom, a letra A está errada porque diz que a prestação de contas que o prefeito tem que prestar todo ano, diz na questão que vai primeiro para a Câmara e depois para o Tribunal de Contas. Não, é simultaneamente para a Câmara e para o Tribunal de Contas. Até porque o Tribunal de Contas faz um parecer prévio antes da Câmara. Não teria como ser a Câmara primeiro. Se algum fosse primeiro, seria o Tribunal de Contas. Mas não é. É ao mesmo tempo, certo? No mesmo tempo, a prestação de contas vai para a Câmara de Vereadores e para o Tribunal de Contas. Então, a primeira está errada. Isso está lá no artigo 20 da Lei Orgânica. A letra B está errada por causa da data. O prazo não é 31 de dezembro. O prazo é 31 de março, conforme o artigo 20 também. A letra C está errada porque diz que 30 dias após a remessa, qualquer contribuinte pode ter acesso a ela. E não existe esse prazo de 30 dias. O que existe é que por 60 dias elas vão ficar à disposição. E é isso que está na letra D, que está lá no artigo 20, parágrafo único. E essa é a nossa resposta. Letra D aqui, por 60 dias, então, todo ano, fica à disposição de qualquer contribuinte as contas, e qualquer contribuinte pode ir lá na Câmara e questionar essas contas. E a letra E está errada porque não existe Tribunal de Contas aqui do município. Existe Tribunal de Contas do Estado. No município de Eldorado, aliás, melhor dizendo, em nenhum município do Rio Grande do Sul existe Tribunal de Contas do município. Só Tribunal de Contas do Estado. Então a letra E, totalmente errada, certo? Então é isso, pessoal. Questão 12, só podemos marcar a letra D. Não tem outra possibilidade aqui. Questão 13, ela envolve as competências da Câmara de Vereadores com a sanção do prefeito. E isso eu destaquei para quem fez o nosso curso e principalmente para quem fez o simulado. Eu, inclusive, elaborei uma questão comparando o nosso simulado, o artigo 24, que traz essas competências com a sanção, com o artigo 25, que traz aquelas competências que são exclusivas, privativas da Câmara, que ela exerce sem a sanção do prefeito. Isso cai muito em prova, caiu mais uma vez aqui, como a gente tinha previsto, como estava no simulado. E aqui a questão eles fizeram da seguinte forma. Eles trouxeram 3 competências e perguntam qual dessas 3, ou quais das 3, são competências com a sanção. Basta tu lembrar, as com a sanção são aquelas que passam pelo canetaço do prefeito. Enquanto que as competências exclusivas da Câmara não passam. E a gente sabe que as competências exclusivas da Câmara envolvem mais a sua economia interna, a fiscalização que a Câmara faz sobre o prefeito, a emenda à lei orgânica. Então são atribuições mais específicas. E nenhuma delas estava aqui. Todas que estão aqui, todas essas 3, estão lá no artigo 24, como competências que a Câmara vai decidir e vão passar pelo prefeito. Porque a gente sabe que tudo que envolve os cargos da Prefeitura passa pela Câmara com a sanção do prefeito. Tudo que envolve matéria financeira e tributária também, como é a primeira assertiva. E tudo que envolve os bens do município, administrados pelo prefeito, passam pela Câmara com a sanção do prefeito. Então, com base no artigo 24, todas corretas, letra E é a única resposta possível aqui nesta questão 13. Muito bem. Seguimos para a questão 14. Questão 14, pessoal. Ela vai começar a falar agora sobre a Resolução 1 de 2006, que é o regimento interno da Câmara Municipal. Bom, aí nós temos na questão 14 uma pergunta que envolve a sessão de instalação. É que a sessão de instalação é aquela primeira sessão que nós temos, né, na legislatura. Ela está prevista no artigo 8º. E aí eles perguntam aqui, ó, qual das alternativas não faz parte da ordem do dia da sessão de instalação de cada mandato, de cada legislatura. E aí, claro, pessoal, nessa primeira sessão não vão se discutir assuntos do interesse do município que se discutem normalmente. Essa primeira sessão, ela serve
para dar posse, para prestar em compromisso, toda aquela formalidade, aquela mais solenidade do que efetivamente trabalho. Eles vão começar a trabalhar mesmo depois. Então, o que vai acontecer? Vai ter entrega à mesa do diploma e declaração, vai ter prestação do compromisso, vão ter indicação dos líderes de bancada e eleição dos membros da mesa, e também prestação de compromisso e posse do prefeito e do vice-prefeito. O que não vai ter nessa primeira sessão de instalação é a votação de temas relacionados à educação, saúde e segurança, porque esses temas vão ser discutidos e votados ao longo da legislatura. Na primeira é só para instalar, decidir quem é que vai presidir a casa, como vai funcionar, dar posse para o prefeito. É só a solenidade, essa formalidade. Eles começam mesmo a atuar depois, quando começa o ano legislativo, certo? Então, na questão 14, a que está errada, a que não faz parte da sessão de instalação, é a letra C, e não tem como ser outra, conforme o artigo 8º. Questão 15, pessoal. Na questão 15, eu fiz uma questão bem parecida com essa no simulado, tratando dos tipos de sessão que nós temos na Câmara. Porque conforme o artigo 95, nós temos a sessão ordinária, que é toda terça-feira do mês, inclusive no simulado eu botava até o horário, que é às 14 horas. Temos a extraordinária, que é quando é convocação fora desses dias. Temos a sessão solene ou especial. Então, as três primeiras estão corretas. Estão lá previstas no artigo 95. A quarta está errada, porque diz ali, ó, destinada integralmente à comemoração. Seria uma solenidade, uma sessão só para isso. E o que é previsto lá no artigo 97 é que uma parte da sessão pode ser destinada a isso, mas não toda a sessão, uma parte da sessão. Então, conforme o artigo 97, a 4 está errada, e conforme o artigo 95, as três primeiras estão certas. E aí a nossa resposta tem que ser letra C, né? Na questão 15, apenas 1, 2 e 3 estão corretas, né? É isso que nós temos aí. 1, 2 e 3 corretas, letra C fica a resposta aqui na questão 15. A questão 16 fala sobre quórum, pessoal. E quórum é uma coisa que eu falo muito em aula, porque cai muito em prova, ainda mais em prova para legislativo. O quórum é a presença mínima que a gente tem que ter de vereadores presentes numa sessão para que algo seja colocado em votação. Vocês já ouviram falar? Os deputados da oposição esvaziaram o quórum. Por quê? Porque se não tiver quórum, se não tiver um quórum mínimo para votação, a votação não acontece. Então, às vezes, quando os deputados da oposição querem atrapalhar o que a situação quer aprovar, eles combinam de não comparecer à sessão. Eles fazem o chamado esvaziamento de quórum. Isso também pode acontecer numa Câmara Municipal com os vereadores. Porque o quórum é esse mínimo que tem que ter presentes para que algo seja discutido e votado. Bom, aí tem o quórum, então, que são os presentes, né? E aí, além daquele mínimo de presentes, tem, conforme o caso, um mínimo para aprovar. As matérias em geral da Câmara, elas são aprovadas por maioria simples, que é a maioria dos presentes. E tem alguns casos, que estão lá no artigo 102, que vai ser por maioria absoluta ou por maioria de 2/3. Inclusive eu destaquei isso e coloquei uma questão no simulado quase idêntica à que está incorreta aqui. Porque eu sabia que isso também tinha muita chance de aparecer na nossa prova. Bom, pessoal, na questão 16... a letra A está correta, porque ela traz a presença de 1/3 para que a Câmara se reúne, e maioria absoluta para deliberar. Isso está previsto no regimento interno. Também está correta que as deliberações são por maioria de votos, salvo casos expressos em leis, que são as exceções. Está certo também afirmar que para rejeitar o parecer prévio do TCE é necessário 2/3, assim como para aprovar a emenda à lei orgânica, o quórum também é de 2/3 para aprovar. E nós temos a letra D, que para alterar este regimento interno, ela afirma que seria por maioria absoluta. Não, ela é por 2/3. E isso eu coloquei no simulado, numa das questões lá do nosso simulado. Então, conforme o artigo 102, parágrafo 2º, para alterar este regimento interno, é necessário a aprovação de 2/3 dos vereadores e não maioria absoluta. Então, a incorreta é a letra D, aqui na 16. E a letra E fala para derrubar o veto do prefeito por maioria absoluta, como a gente viu também. Está certo também. Inclusive tinha no nosso simulado também essa questão. Questão 17. Chega de regimento interno, vamos agora para o regime jurídico dos servidores. E a questão 17 lembra muito uma questão lá da nossa maratona de questões também. Porque lá eu coloquei para vocês lá uma questão perguntando as formas de provimento. As formas de provimento são no artigo 8º aqui do regime jurídico de Eldorado.
E a que está incorreta aqui, a que não é uma forma de provimento, vai ser a letra A, porque fala ali indicação, assessoramento, né? Indicação, assessoramento não, porque não existe essa previsão, nem como provimento, nem como vacância. Todas as demais são formas de provimento do artigo 8º. Então, a 17, letra A é a única possibilidade, não tem também como recorrer aqui. Questão 18. Questão 18, pessoal. Tinha uma questão praticamente idêntica a essa no nosso simulado, que a gente perguntava qual era o prazo de posse. A única diferença é que eu perguntava no simulado a posse com a prorrogação. E aqui a questão 18 pergunta o prazo da posse, independentemente da prorrogação. Bom, independentemente do pedido de prorrogação, o prazo de posse ele é de 10 dias. Ele pode ser prorrogado por mais 10, mas ele é de 10 dias. Então a nossa resposta tem que ser letra B. Até 10 dias contados da publicação do ato de nomeação. Então, na 18, letra B, tinha uma questão quase idêntica ao simulado. Tenho certeza que nossos alunos acertaram essa aqui também. Questão 19. Chegou a questão que tem recurso. Eu sei que vocês estavam curiosos para saber. Tá aí, pessoal. 19 cabe recurso. Por quê? Porque todas estão certas. O que diz na 19? Ó? A estrutura administrativa do Poder Legislativo Municipal é composta dos seguintes órgãos, exceto. Pessoal, eu tinha uma questão quase igual a essa no meu simulado, só que a minha questão não caberia recurso. Essa aqui cabe. E eu vou mostrar porque que a banca vacilou. Pessoal, lá no artigo 4º do plano de cargos, diz o seguinte: a Câmara ela é composta por 4 órgãos, tá? Fala que ela é composta pela assessoria jurídica, maravilha, então é um órgão da Câmara. Tem um outro órgão que se chama assessoria de comunicação social, está no artigo 4, inciso 2. Temos um outro órgão que se chama de gabinetes parlamentares. São vários gabinetes, tá? Mas eu vou colocar como se fosse um só. Gabinetes parlamentares, que é os gabinetes de cada um dos vereadores. E tem um outro órgão no inciso 4, que é a direção geral. Eu vou botar aqui para ficar melhor para vocês visualizarem, tá? A direção geral. Então, esses 4 órgãos estão na estrutura da casa. Inclusive, a direção geral, subordinada a ela, vão ter várias coordenadorias. Então, essa é a estrutura básica. Essa é a estrutura básica da Câmara de Eldorado. E aí, quando a banca afirma que estão na estrutura assessoria jurídica, está aqui, está certo. Quando ela afirma que está ali a assessoria de comunicação social, está certo. Quando ela afirma que estão os gabinetes dos parlamentares, também está certo. Quando ela afirma que a direção geral está aqui, também está certo. A letra A fala gabinete da presidência. Existe gabinete da presidência? Existe. Porque o artigo 4º diz assim, ó, a estrutura administrativa do Poder Legislativo Municipal é composta dos órgãos indicados abaixo. Todos com subordinação ao gabinete da presidência. Então, todos esses órgãos aqui estão subordinados ao gabinete da presidência. E o que é o gabinete da presidência, pessoal? Ele é um órgão. Isso aqui é um órgão. Então, a questão foi mal elaborada. Porque isso aqui também é um órgão. Eu tenho convicção que a banca vai indicar a letra A como resposta. Porque ela vai dizer, não, eu perguntei quais são os órgãos listados no artigo 4º. Esses órgãos estão listados no artigo 4º. Só que eles são subordinados a este órgão. E diz no artigo 4º que todos eles são subordinados ao gabinete da presidência. Então, muito embora o gabinete da presidência não seja um dos incisos, ele é um órgão mencionado no próprio artigo 4º do plano de cargos. Então, não tem como eu dizer que o gabinete da presidência não é um órgão. E quem estudou o plano de cargos visualizou isso aqui na prova e não sabia o que marcar, porque todas as respostas eram possíveis. E aí, talvez alguém que soubesse dessa estrutura, na hora ficou em dúvida e até chutou numa errada, porque a questão estava mal formulada. Então, como é que a gente vai recorrer dessa questão aqui, pessoal? Quem errou, claro, quem acertou não vai recorrer, porque o recurso só interessa para quem errou. Quem tiver errado essa questão deve recorrer da seguinte forma. Senhor examinador, a questão número 19 apresentou como gabarito, por exemplo, letra A. No entanto, conforme o artigo 4º, estes 4 órgãos fazem parte da estrutura da Câmara e são subordinados ao gabinete da presidência, que também é um órgão, que faz parte da estrutura também.
Então, na verdade, as 5 alternativas apresentavam órgãos previstos no artigo 4º, de forma que a questão deve ser anulada por não ter a alternativa correta. Não tem como afirmar que só o gabinete da presidência não é um órgão, porque ele é. Porque se todos estão subordinados a ele, é porque ele é um órgão, certo? Não tem como discutir isso. Então, na questão 19, o gabarito apresentado vai ser letra A, provavelmente, mas aí fica o nosso asterisco, tá? Cabe a anulação com base nesse fundamento. Tranquilo? Maravilha. E a questão número 20, a questão 20, pessoal, tinha uma quase igual no meu simulado. Eu tinha convicção que isso ia aparecer. Porque no plano de cargos, nós temos ali a situação da promoção por merecimento. E se entende que, em princípio, todo servidor tem merecimento. Só que se o servidor fizer bobagem, ele vai ter esse tempo zerado. E isso é interrupção. Ou se ele ficar licenciado, pode ter esse tempo suspenso. A banca focou uma questão sobre as situações que interrompem a contagem, que zeram. Se acontecer qualquer uma dessas circunstâncias aqui, o tempo para promoção vai ser zerado. Aquele tempo que tem que ficar para ser promovido da classe A para B, da B para C, da C para D e assim por diante, ele é zerado, esse tempo ele é zerado, se acontecer qualquer uma dessas hipóteses aqui. Bom, nessa questão, que é baseada no artigo 13 da Lei do Plano de Cargos de Eldorado, todas as 4 estão corretas. Em todas essas 4 situações aqui, o servidor vai ter zerado o seu tempo, vai ter que trabalhar tudo de novo para ser promovido. Elas interrompem, então, o merecimento, e aí, então, a nossa resposta na questão 20 vai ser letra E, certo? Então é isso, pessoal. No geral, a prova foi bem elaborada, dentro do que a gente previu, muitas questões estavam no nosso simulado, muitas coisas bem esperadas, e um erro da banca que eu não esperava, mas ela cometeu um erro na questão 19, porque ela traz todos os órgãos que são lá da estrutura do Poder Legislativo. Certo, pessoal? Então é isso. Quem for fazer outros concursos aí, encontra no nosso site, gustavofregapane.com, materiais, simulados que vão te ajudar muito a enfrentar as provas, chegar melhor preparado para conseguir acertar todas, conseguir gabaritar e conquistar o teu objetivo. Uma boa sorte, um grande abraço e até a próxima!